Finalmente terminei de assistir a 90 Dias pra Casar Reino Unido, a terceira temporada. E olha, tenho muito a dizer, viu? Muitas pessoas no outro vídeo que eu tinha feito acertaram, porque eu realmente tenho ódio do tal do Tony agora, né? Que eu lembro que eu falei que eu achava que mais ou menos, né? Não sei muito o que pensar. Agora eu acho podre. Podre, 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 né? Achei até bonitinho algumas coisas, mas assim, podre. Eu acho que isso vai dar ruim, senão essa mulher tá entrando numa cilada de bico que ela não tem noção ainda, né? Apareceram também Luiz e José, né? Que eram da primeira temporada, que é aquela marmotice. Ele tá lançando agora um outro videoclipe. Eu acho que ele entrou só mesmo pra isso, né? Pra mostrar o clipe lá que ele fez e pra mostrar o bebê, que é uma gracinha. Gostaria de saber também quem que tá financiando por isso, né? Porque ficam os dois dentro de casa o dia inteiro, mais o filho dela, mais o bebê. Quem tá pagando isso, hein? Será que é o Rei Charles? Fica aí esse grande questionamento. Sprite também, o outro lá, detesto também. Não, eu vi muita gente defendendo o Sprite, falando que o John é possessivo, não sei o que. Gente, mas nem se compara. Nem se compara. O outro é um psicopata. Aí, porque um é possessivo, mas também, né? Não se compara, viu, linda? Não, porque o lugar do outro é assim, é preso no manicômio, né? Enfim, é isso. Vamos comentar aqui. Menino Charlotte também, né? Nossa, eu fiquei passado com aquela história lá. Porém, esperava. Não esperava um desfecho assim, né? Mas já esperava uma tragédia, porque aquele Jurandir lá que ela arrumou lá na República Dominicana, pelo amor de Deus, gente. Pela mãe do guarda, né? Tava na cara que aquilo ali era golpe. Enfim, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente também lá no Instagram, @YNewsOficial. Se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, é só clicar aqui no botão de Seja Membro ou no primeiro link que tem na descrição. O Pix é esse aqui, a nossa caixinha de Natal, se você quiser fazer alguma doação, né, pra gente aqui esse fim de ano, porque o negócio tá brabo. Sinta-se à vontade, pode ser pelo Valeu, né, uma coisa assim que tem no YouTube também, que vocês deixam aí nos comentários. No vídeo passado muita gente deixou também, eu quero agradecer imensamente, né, a todo mundo que fez aí uma doação de qualquer valor, é bem-vindo, tá? Vamos começar falando de Jamie e Catelyn. Gente, esse menino, ele é muito esquisito. Muita gente fica falando, até eu mesmo falo, né? Dos outros lá da versão americana, da 10ª temporada, que são a do coreaninho e esse menino lá, o Cleitinho, né? Jamie é do mesmo bonde, viu? Dos introvertidos, que podem ter algum probleminha aí de socialização. Que não sabemos qual é. E o Jamie, ele é engraçado, porque eu tava até comentando com a Benson, né? Que ontem tá aqui em casa. Aí eu falei assim, o Jamie é o típico inglês que você não sabe se ele realmente é inglês ou se ele é, né, do Vale. Mas porque o inglês, o típico inglês, ele é assim, exagerado, dramático, né? E aí ele tava recebendo algumas críticas de Catelyn, porque ele não é muito romântico. Daí ele foi até numa coach, não foi uma terapia, foi uma coach, eu escrevi aqui, uma dating coach, né, uma coach para encontros, essas coisas. E aí ele falou lá pra falar com ela, né, que eu não entendo a cabeça das mulheres, é muito complicado. E aí a coach perguntou, mas o que você faz, né, pela sua namorada e tal? Aí ele, eu mando dinheiro. Nossa, muito romântico. Acho que ele esqueceu de avisar pra ela que cortou, né, o Aquaé. Ele mandava, mas agora não manda mais. Aí tiveram um bafafá também por conta da ex, né, tal da Tess, porque a mãe, mas também, gente, que falta de noção, né? A mãe dá uma festa, era a festa da mãe e do pai. Eles deram uma festa lá em Chipre, convidaram a Catelyn, que mora em Chipre, e aí convidaram também a ex dele, a Tess, o climão, né? Óbvio que a Catelyn não quis ir na festa. Eu também não iria, gente. Num climão desse, não iria. Sem contar que Catelyn é mais nova e belíssima. Aí já, assim, não que isso é uma coisa mais, é que assim, na cabeça da pessoa, sabe, isso mexe com a autoestima, né, parece que a pessoa tá sendo bem aceita pela família, não sei, parece que a família tá querendo enviar alguma mensagem, eu também não iria, então deu um bafafá, deu um rolo, e aí ele achou que a forma de conseguir se desculpar, né, com a Catelyn, era pedindo a mulher em casamento, aí fez toda aquela cena lá na praia, né, até algumas, dessa vez eu tirei algumas fotos, né, porque é difícil de achar fotos dos episódios, né? Então eu tirei algumas fotos da TV mesmo. Aí tava ele lá no meio da praia, lá, que fez um coração de... Primeiro, antes ele tinha feito na cama, né? Fez um monte de coisa lá, uma surpresa pra ela, porque ele vai pra Chipre, assim, como quem vai pra, sei lá, Brasília, São Paulo.
Tem dinheiro pra gastar com passagem, né? Mas que eu acho que deve ser barato e deve ter aquela companhia Ryanair também, né? Que é uma low cost, né? Uma companhia mais em conta, né? Mais econômica. Que aqui no Brasil fica ensaiando fazer, até hoje não saiu, foi nada, né? Porque tava pra ir pra Brasília, minha filha, é Rio, Brasília. O negócio, uma passagem que era R$300, agora tá R$1.000. Uma coisa completamente sem pé na cabeça. E aí foi lá pra Chipre de novo e tal. E aí, quando ele foi pedir ela em casamento, fez lá um coração de velas. Menino, parecia um despacho. Parecia que tava no meio de uma oferenda pra ser o Zé Pilintra. Uma coisa ridícula. Ridículo. Aí tinha comprado um anel também pra ela. Aí, olha só, a loucura. Eu não sei, gente, mas eu acho que ele é tantã. Ele não é muito bom das ideias. Ele não dá pra gente exigir muito dele, porque eu acho que ele é meio avariado. Ele comprou o anel, aí colocou um dinheirinho também, assim, no envelope, né? Aí a bênção ainda foi me perguntar ontem. Será que ela vai aceitar isso? Que absurdo, que ele não assiste esse programa, né? Que absurdo ele colocando o aqué. Eu falei, meu filho, tá por fora. Tu acha que ela não vai aceitar esse aqué? Ela tá sentindo falta dessa graninha aí, 100 libras. E até eu, que sou trouxa, aceitaria de bom coração. Quiser me dar 100 libras, tô aceitando assim, tá? Nossa, não vou reclamar em nada. Mas isso não é romântico? É sim, claro que é. Imagina. Posso pagar sua conta de luz? Meu Deus, essa atitude mega romântica pra mim, tá? Mas é isso, cada um seus cada um, né? E aí foi lá e deu o anel pra ela, né? Pediu ela em casamento, ela aceitou. Só que o anel ficou largo. Aí o que uma pessoa... O que uma pessoa faria? Não, vamos lá na joalheria, né? Vamos tentar resolver, né? Eu vou lá com você e tal. Também, não sei se ele não tinha tempo, sei lá, gente. Enfim. Aí ele falou assim, não, eu comprei lá no centro, numa joalheria. Aí você vai lá e resolve. Pede um menor, pede pra arrumar. Aí ela, mas será que abre domingo? Porque disso devia ser sábado, né? Deve abrir domingo. Que é isso? É escravidão? É shopping, porque parecia ser uma joalheria de rua, né? Então deve funcionar em horário comercial. Aí não, vai lá, te vira. É isso que falta de romantismo dele, uma pessoa muito prática. Mas eu acho também que não sei, às vezes é porque é uma pessoa que realmente é avariada, e às vezes é porque a mãe tá ali sempre entregando as coisas pra ele, né? Resolvendo as coisas dele e tal. Então uma pessoa que sempre recebe as coisas, né? Que não precisa resolver nada, alguém resolve por ela, eu não tenho muita noção disso, né? Eu acho que pode ser isso também. Agora, eu gostaria de saber, eu não esqueci de pesquisar a profissão dele, no que ele trabalha, porque ele realmente não fala, pelo menos eu não lembro dele falar sobre isso no programa, do que ele vive, né? Porque senão a minha teoria eu vou começar a usar aqui nesses vídeos do Reino Unido. Como eu falei, né? No outro canal que eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho um outro canal que se chama The Treta Show, que eu falo muito de famílias reais e tal. E, claro, né? A família real que mais comenta é a família real britânica. E aí, tem muita seguidora que mora lá, na Inglaterra. E teve uma vez que ela até me falou, a gente conversou um tempão, né? Ela tava me falando que ela queria voltar aqui pro Brasil, né? Ela foi pra lá pra casar com o inglês e tal, né? Aí ela queria voltar pro Brasil, porque ela disse que o fim da vida na Inglaterra, ele é meio triste, assim. E que as pessoas hoje, o inglês, ele não tem a mesma cabeça que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, né? Eles contam demais com o governo, sabe? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente não pode contar com o governo, né? Numa aposentadoria. Às vezes a gente não tem outra saída, não tem outra opção. E aí você tem que contar com a sua aposentadoria, né? Mas a gente sabe que, né? Por exemplo, eu tenho noção de que 70 anos estarei belíssimo trabalhando, porque se eu for depender de algum auxílio de governo, eu tô, lascadíssimo. E o britânico não, ele fica contando com o governo. E aí a mesma coisa é para as pessoas que estão desempregadas. Porque aqui no Brasil a gente tem 4 meses, né, de seguro-desemprego. Lá, eles te dão um benefício que te auxilia até você conseguir um outro emprego. São vários benefícios, na verdade, não é só um, né? Aí depende muito em qual camada social você tá. Então, dependendo da sua situação, você ganha mais de um benefício. E aí, né, é um benefício que a pessoa consegue viver. Não vive com luxo, né, mas vive. O básico ela consegue manter. E se ainda mais ele que mora com a mãe, se ele recebe um benefício dele, pra ele tá tranquilíssimo, porque ele não tem gasto nenhum. Que gasto que esse menino tem? Só, né, passagem pra Chipre. É o único gasto que ele tem. Então eu não sei se algum deles entra nessa, porque de todos os outros, acho que todos os outros trabalham, né? O Tony trabalha, a Charlotte trabalha, a Nicole trabalha, aí a Louise eu acho que ela também tá nesse negócio, porque eu também acho que ela não trabalha, mas ela também tá nesse programa aí, né? Num desses programas.
Não sei, mas vamos pra frente. O que vocês acharam? O que vocês acham de Jamie? Mas assim, de todo, eu não acho que é um casal que não se gosta e tal, né? Eu acho que talvez ela goste dele um pouco mais pelo fato dele ser inglês e dele dar uma cué pra ela. Mas eu não acho que ela desgosta dele. Mas não sei, posso estar errado também, porque né, foram 12 episódios, eles não apareceram tanto, eles não tiveram tanta interação, né? Não deu pra ver, assim, o que ela realmente pensa sobre ele, até porque tudo que ela falava era muito relacionado a dinheiro, né? Com as amigas lá e tal, né? Então para ela parecia que ela tava mais procurando um banco imobiliário do que uma pessoa, né? Então eu não sei se gosta mesmo. Aí vamos pra Sam e Ellie, né? Finalmente conseguiram lá dar entrada no visto, né? A primeira etapa era uma prova que ele tinha que fazer para depois eles terminarem as tecnicalidades lá que precisam ser feitas para poder dar entrada no visto e aí ele ir para Inglaterra, mas já estava muito próximo de conseguir. E aí a dúvida dela era era de que aquilo que a gente sempre fala aqui, porque o Ali é o que mais tinha o papinho de que eu vou pra Inglaterra pra poder ficar rico, pra poder não sei o quê, e aí ela jogou até um balde de água fria nele, né, que ela falou tudo aquilo que a gente comentou que eu comentei com vocês no último vídeo, né, que eu falei que a situação na Inglaterra não tá essas coisas todas, que as pessoas estão tendo muita dificuldade, né, de conseguir emprego, e ali depois também eu tenho que me corrigir, porque eu falei que não tinha ninguém que morava perto de Londres, e tem o Tony morava em Londres, e tem uma outra pessoa que mora, que eu acho que é ela, não é? Deixa eu ver. Não, é o Jamie. O Jamie mora em Stanmore, que fica ali nos arredores que é no condado de Londres, né? Uma coisa assim. E aí, a Sam falou pra ele exatamente isso, né? Que assim, para de sonhar demais, porque você não vai ficar milionário quando for lá pra Inglaterra. Primeiro porque é uma mão de obra barata, porque não é uma pessoa que... E aí ele até fala que o inglês é muito preguiçoso, que o inglês não trabalha igual o turco, e aí o turco é diferente, né? O turco sim sabe ganhar dinheiro. Realmente, né? O turco, árabe, né? Esse povo nasceu pra fazer dinheiro, mas depende muito do que você faz, do que você tem nas mãos, né? Então se ele chega lá, não tem nada pra vender, por exemplo, ou porque ele trabalha em hotelaria, né? Essas coisas assim, tem como, claro, né? Porque tem aquele negócio da gorjeta e tal, mas aí depende muito do lugar também que a pessoa vive, né? Que ela mora... Acho que eu esqueci aqui, mas acho que ela não mora numa cidade que não me parece ser, pelo menos, né, uma cidade tão grande. É que ali naquela região é tudo muito próximo, né? Você tem cidades um pouco maiores, outras menores, mas em distâncias que são relativamente próximas, né? Às vezes 40 minutos, 1 hora no máximo, assim, de carro e tal, né? Então são distâncias até próximas. E aí ela fala tudo isso pra ele, porque ele tá indo, assim, realmente achando que... Nossa, meu Deus, né? Deve aparecer na 4ª temporada. Eu acho que na 4ª temporada deve ir ele, o Sprite também, acho que deve aparecer, e o Tahar, né? Que o Tahar também foi o que foi pra lá. Mas aí também é um caso... Mas é aquilo que eu falei, gente. Eu acho que isso não vai dar certo, não é nem porque... Pelos dois em si, mas eu acho que é pela intensidade que a Sam é. Porque a Sam é uma pessoa, ela é meio Ângela, né? O povo até comentou lá no outro vídeo, né? Que ela quer ser uma Ângela, mas não vai ser nunca, né? Mas ela é bem Ângela. Eu acho que a mãe vai tentar botar ali, vai fazer um meio de campo, né? Entre os dois, porque o negócio, ele tava aturando enquanto ele tava na Turquia. Eu quero ver se ele vai aturar quando ele estiver na Inglaterra. Não sei, né? Porque isso aí, esse tipo de comportamento a gente tá cansado de ver no 90 Dias pra Casar. A pessoa, depois que ela consegue o que ela quer, depois que ela vai lá pro país, ela pinta e borda, faz o que quer, fica, se tiver que ficar legal, vai ficar legal, arruma outra pessoa. Olha a quantidade de pessoas carentes que tem lá, né? Na Inglaterra. Eu já vi algumas pesquisas sobre isso, mas eu nunca vi nada assim que comprovasse mesmo, né? Mas dizem que esses países do hemisfério norte, que geralmente são mais frios, as pessoas elas ficam mais carentes mesmo, né? Ainda mais com o passar do tempo, né? Passou dos 30, dos 40, a tendência é ficar mais carente, porque são lugares onde você não tem muito sol, você não tem muito o que fazer ao ar livre, né? Então elas ficam muito solitárias. Ainda mais no período de inverno. Eu vi isso num canal de uma senhora que ela mora, acho que é na Finlândia. Acho que depois, agora ela até mora aqui no Brasil, veio pro Brasil, uma coisa assim. Mas era uma brasileira que morava na Finlândia, e aí ela falou que a taxa de, né, pessoas que tiram a própria vida no inverno é muito grande lá na Finlândia. Por conta disso, que ficam muito solitárias, e aí tudo é muito escuro, né, o dia fica muito curto, né, 3, 4 horas da tarde já tá escuro, né. Então tudo fica meio deprimente, assim. Então as pessoas têm um pouco disso. Então talvez isso explique um pouco essa carência que eles têm, assim. Mas eu nunca vi, assim, nada que... Até porque o ser humano ele é muito complexo pra gente generalizar as coisas, né? Mas eu acho que, de fato, assim, é
uma brecha para esse tipo de solidão. Agora, como que isso vai influenciar na vida de cada um, aí, né? Aí sim eu acho que merecia um estudo mais aprofundado e tal, né? Mas eu não sei. Eu não sei se tem. Alguém deve ter feito já esse estudo aí, mas ainda não vi, né? Mas é um caso de pesquisa. Mas o que vocês acham de Sam e Ali? Nessa segunda leva eles não aparecem muito assim também não, né? Só aparece o desfecho lá de que ele fez o exame lá de inglês, passou no exame. Esse é um exame básico, né, que você tem que fazer. Coisa que os Estados Unidos não faz, mas que deveria, né? Porque na Inglaterra você tem que fazer o exame básico, aí você, depois que você passa no exame básico, que é o básico pra eles verem que você consegue se comunicar no outro país, né? E aí, se bem que até o José passou, né? É que o José foi com outro visto, né? Foi um visto já de casado. E aí você faz o exame básico, depois lá na Inglaterra, a cada ano você tem que fazer uma nova prova, que aí você tem que ir subindo de nível, né? Então você tem que estudar pra uma prova, vamos supor que é no final do ano, né? Depois no período de um ano que você tá lá, né? Aí você vai e faz uma prova, depois faz outra prova, e aí no período, acho que são 5 anos pra você conseguir uma cidadania, um troço assim, uma história dessa aí, né? Então não é tão simples assim, mas ele tem um nível de inglês até razoável, né? Ele se comunica muito bem e tal, né? Então ali todos eu achei, né? Eu acho que o único que acho que não teve nenhum que não fala nada, né? De inglês, acho que desse não. Desse todos se comunicam bem. Acho que o Johan, né, talvez fosse o que mais tivesse alguma dificuldade, assim. Mas de resto, acho que todos se comunicam muito bem. Agora vamos pra Nui e Tony, né? Tony levou a Nui pra poder conhecer a irmã na Escócia. Aí eu já achei que ia dar uma treta, porque a irmã já tava meio ressabiada aí com essa história, né? Porque ele contou muito em cima da hora, tava se relacionando com a Nui já há 1 ano e não falou nada pra família. Enfim, aí já tinha jogado a bomba de que ele ficaria menos tempo com a família agora, né? Porque ele já tem um trabalho que é viajando, ainda mais com ela, ele teria que fazer mais viagens ainda, então ficaria menos tempo com a família dele. E a irmã já ficou meio bolada com essa história. Aí a Nui foi lá, fez um almoço pra ele, ela botou, né, a Nui na parede, perguntou quais eram as intenções, por que ela tinha escolhido o Tony, por que ela tava com ele e tal. Mas eu achei que a Nui até que se saiu bem nas respostas, né? Aí eu também acho que pelo menos da parte dela, né? Eu acho que da parte dela é sincero também, né? É claro, volto a dizer, eu acho que é o mesmo caso da Kathleen. Veio a calhar o fato dele ter uma situação socioeconômica boa. Veio a calhar. Né, talvez se não tivesse essa situação, não sei se ela gostasse tanto, né, mas é aquilo que eu falo pra vocês, todo mundo inicia um relacionamento com algum interesse, né, então se você tiver interesse numa pessoa que ela já é bem resolvida financeiramente na vida, tá tudo certo, o problema é você ter interesse no dinheiro da pessoa, aí é uma outra história. Né, agora você procurar uma pessoa que já tá bem resolvida, aí, né, cada um, né, assim como tem gente que procura gente que é malhada, que sei lá, é culta, né, que é de esquerda, que é de direita e tal, então cada pessoa vai ter uma predileção pra alguma coisa, né, então foi lá com a irmã, fez o almoço lá, a irmã disse que seria bem sincera se ela não gostasse da comida, porque ela fez uma comida tailandesa, a irmã gostou, mas a comida tailandesa realmente é muito boa, gente. Não tem como você falar que é ruim, assim, até porque é uma variedade muito grande, né? Eu comi uma vez só num restaurante que tem em Brasília, na Asa Norte. Nossa, uma delícia o restaurante. Mas muito boa, assim, nada do que eu comi era ruim. Os temperos realmente são muito... Claro, né? A maioria é mais apimentado, mas é uma comida muito boa. Nada do que eu comi ali tava ruim, né? Aí a irmã perguntou também sobre dinheiro, né? Se o Tony tava dando dinheiro pra ela. Ele falou que tava, né? Que oferecia dinheiro, que aí já é complicado. Mas aí é aquilo que eu também falei no outro vídeo. Quando você dá porque você quer, porque você pode, né? Porque você quer auxiliar, é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa exige. Não sei se ela chega a exigir, porque isso não ficou muito claro nos episódios. Não vi nenhum episódio que ela fique pedindo dinheiro pra ele, né? Ele sempre oferece. Não é igual a Kathleen, né? Que ficava pedindo dinheiro. Agora, esse eu já, né? Então, não sei, né? E ali ela tem, pelo que mostrou da casa dela, parece ter uma vida razoável também. Eu não sei se é ele que patrocina tudo aquilo ali ou se ela já tinha uma vida mais ou menos daquele jeito, né? Até porque ela fala que os pais da criança estão presentes. Aí isso foi até uma questão, né? Porque a irmã ficou preocupada e quando o Tony não estiver lá, né? Será que não corre o risco dela voltar para os pais dos filhos dela? E aí ela disse que não, que isso é uma possibilidade que jamais vai acontecer e tal, né? Toda essa historinha. E depois eles saíram lá pra beber, que foi onde aconteceu as coisas que muita gente comentou no vídeo passado. Você vai odiar o Tony quando ele abandonar ela, não sei o quê. Eu achei que eles iam... né, eu achei que ia rolar abandono mesmo, mas também não foi tanto assim não, gente, foi mais ou menos, né? É que assim, eu já namorei um cara que era filho de militar, não era bem militar, mas gente, é um
porre. É um porre. Nada contra, tá? Nada contra quem é militar, nada contra quem é filho de militar. Mas assim, quando a pessoa ela tem muito daquelas regras do que o militar tem, porque né, o militar é realmente. Você vê que aqui, por exemplo, em todas as áreas militares aqui do Rio de Janeiro, é tudo muito limpo, é tudo muito bem organizado, né, porque tudo é regra, né? Tudo é regra. E tem que ter um nível de organização para você, né? Conseguir manter o controle de um exército de alguma coisa, né? De um exército de pessoas e tal. Então eu até entendo, mas tem gente que exagera, né? Então era uma chatice. O cara é super chato, grosseiro até algumas vezes, né? Isso de, eu quero... Ele é muito assim também, né? De impor as coisas, isso eu não acho que é muito legal. Mas essas chaticezinhas assim, sabe? Me irrita um pouco, me incomoda um pouco, né? Eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito com esse tipo de coisa. E ele é assim, né? Então... não sei. Aí eles saíram lá pra beber, e aí ela foi conhecer os amigos e tal, e ele falou que ele sempre teve uma vida noturna bem agitada em Londres. E ela falou que ela não gostava quando ele bebia muito. E aí daí a gente viu, né, porque ele realmente bebeu demais, chegou num ponto que começou a discutir com ela, a gente não viu a grande discussão, porque não foi filmado, só viu depois quando ela já acordou num hotel. E aí depois ela volta lá pro Airbnb para os dois poderem conversar. E é quando ele já faz aquela grande grosseria, né? Porque ela bate na porta, fala que os dois têm que conversar. E aí ele fala assim, você nem me deu oi. Que ela tentou entrar na casa, né? Aí sai e volta e me dá oi. Aí ela teve que bater na porta de novo, tá vendo? Isso é bem coisa de filho de militar. E de militar também. De novo, nada contra. Mas não é pra mim, tá? E aí bateu lá na porta, oi, podemos conversar, não sei o que, aí botou ela pra dentro. Aí foram falar, né, rolou aquela teve uma hora que ele deu um pitizão também, pediu pra não ser mais gravado. Ele começa dizendo, ali naqueles depoimentos, que a culpa, na verdade, era dela. Que, não sei se ela tava na menopausa, não sei se não sei o que. Nossa, gente, que fala mais machista, né? Enfim. Não sei se ela tá na menopausa e tal. E aí ela fala que ele foi grosseiro com ela. E que ele disse o seguinte, ó, lá pra ela. Esse não é o seu país. Ele falando pra ela, né? Quando ele tava louco de bêbado. Você não pode fazer o que quiser. Eu posso. Porque ela tava querendo ir embora. E aí ele não quis ir. E aí ela foi embora e deixou ele lá, né? Na festa. Daí ele fugiu, foi nessa hora que eles estavam batendo papo lá no Airbnb. E aí ela falando porque ele tinha feito aquilo, que aquilo era inadmissível, né? Era uma falta de respeito. Ele ter abandonado ela num país onde não é o país dela, onde ela não domina a língua, né? Sabe Deus como que ela conseguiu ir pra um hotel, sabe Deus como que ela pagou esse hotel também, né? Não sei, mas vai ver, né? Ela tinha um dinheiro lá, um cartão de crédito, qualquer coisa, enfim. Ficou lá no hotel, e aí começaram a bater boca, e foi aí que ele falou assim, eu quero que desligue as câmeras, não quero falar mais nada e tal. E aí do nada, do Neida, porque isso não foi resolvido, pelo menos frente às câmeras, né? A gente não viu uma resolução. Como que os dois se resolveram, eu não sei. Vai ver se resolveram igual a Ashley com o Manuel, né, da 10ª temporada. E aí se resolveram, não sei. Pode ter sido, né? Sei que depois eles voltam, com ele já apaixonadíssimo, dizendo que ia pedir ela em casamento. Aí foi lá pra London Eye, né? Pra aquela, que é a roda gigante lá, né? Alugou uma cabine inteira, que deve ter custado uma boa nota, porque aquilo ali, né? Uma cabine bem grande, cabem muitas pessoas, precisa alugar uma inteira assim, né? Tá com a quen, hein? Aí foi lá, levou ela lá na cabine, pediu ela em casamento. Quando desceu, tava a família dele lá toda esperando também. E aí falou, né? Ele já tinha dito pra família que ele ia se mudar pra Tailândia, né? Porque a Nui disse que não queria morar na Inglaterra, não queria morar em Londres. E ele disse que então ele se mudaria pra Tailândia, até porque, pelo que deu a entender, que o trabalho dele é um trabalho que ele pode viajar pra qualquer lugar, né? Então ele não é obrigado a ficar num lugar só. Então ele vai agora vai se mudar lá pra Tailândia. Não sei se eles vão aparecer numa próxima temporada. Não sei, né? Sei que, gente, isso vai dar BO, porque, sim, mano, a convivência com uma pessoa assim não deve ser fácil. Não deve ser uma convivência fácil. Aí ele fala que, eu acho que tá na hora ele usa aquela expressão, né, settle down, né, tá na hora de eu me aquietar, né, com alguém e tal, mas eu acho que é porque não conseguiu, viu, não é porque ele não quis, é porque ninguém aturou, e aí é que tá. Ninguém aturou. Enfim, mas vamos ver se aparecem, né, de novo, assim. Acabou que um casalzinho meio picolé de chuchu, né? Bem sem graça. Acho ele bem podre, esse Tony. Machista de tudo. Não sei se isso aí vai dar certo, porque eles vão brigar bastante. E a convivência com ele eu acho que vai ser insuportável. Mas, quem pariu o Matheus, que o embale. Boa sorte pra você, viu, colega? Agora a gente vai pra John e Sprite, que teve, olha, gente, um exército de defensores do Sprite. Não sei aonde que esse povo viu isso.
um cara manipulador fazia um gaslighting sinistro em cima do Jon, né? Gaslight é quando você fala uma coisa e depois você desdiz aquilo, né? De, por exemplo, teve uma cena lá que ele chegou no Jon e falou assim, faz 3 ovos pra mim aí, rápido. Aí o Jon falou, você tá me pedindo de forma educada, você tem que me pedir de forma educada, porque eu não sou seu escravo, isso aqui. Eu não estou pedindo de uma forma que não é educada. Eu não fiz isso. Isso é gaslighting. É você fazer uma coisa e depois você desdizer que você fez aquela coisa. Pra pessoa achar que ela é maluca, né? Isso é uma coisa que o Sprite sempre faz. Isso é bem coisa de narcisista que adora fazer isso. Uma pessoa que é egocentrada gosta de fazer isso. Psicopata gosta de fazer isso, né? Eu acho que ele é tudo, tá? Tudo isso aí misturado. Só talvez não seja psicopata. Mas o restante... Então, sociopata, talvez, né? Porque ele é bem maluco. O Sprite tava lá ainda, né? Acho que não tinha ido embora pra Londres, que ele vai embora e volta, né? Então ele ainda tava lá nessa primeira estada dele lá em Londres. Saiu um dia, né, pra poder fotografar com uma amiga lá que ele tem, lá em Londres. E aí, né, a vida glamourosa que ele, nossa, adora, né? Então ficou o dia inteiro fotografando. E aí é que a gente veio com um problema com o Jon. E que eu acho que, no fundo, ele não tava tão errado, né? Por quê? Porque o Sprite falou assim, o Jon falou assim, você vai voltar até as 18? Mas ele não deixou claro, assim, diga assim, ó, pode esticar até muito tarde, né? Eu te aviso, eu vou te avisando no decorrer do dia. Ele só falou assim, eu acho que sim. Aí pronto, aí o cara, crente que o outro ia voltar de 18 e pouco, aí fez lá, né, tava esperando, se preparou, disse que mandou o dia inteiro mensagem pro Sprite, o Sprite não respondeu nenhuma mensagem, né, então aí que ele deu aquele piti, que ficou parecendo que ele é uma pessoa muito possessiva. Ele realmente parece ser um pouco possessivo, mas assim, não é também nesse tanto, né, a pessoa não te responde, posta coisa nos stories, no Instagram, porque ele tava falando assim, a internet aqui é muito ruim, mas tava fazendo story. É mais fácil a internet pegar pra você mandar uma mensagem, né, do que você fazer um story. Desculpinha esfarrapada, né? Aí depois me esticou. Saiu de lá do ensaio lá, fotográfico, né? Saiu com a amiga lá, com o pessoal que tava junto. Aí o Jon enlouqueceu. Aí realmente foi um surto de ciúme, né? Porque tinha uns caras lá no meio. E aí ele falou que era o marido da mulher, que não tinha ninguém ali, que ele tava dando em cima. Né? Mas como que você confia? Tudo bem que a partir do momento que você tá num relacionamento tem que confiar, né? Mas, então... Não acho, porque quando vocês falaram assim, você vai ver que ele é super possessivo. Eu achei que a situação ia ser diferente. Porque ele realmente parece ser uma pessoa meio possessiva, mas porque é muito carente também, né? Dá pra ver, assim, que a carência ali naquela pessoa pra aturar as coisas que ele atura é muito carente. E aí o Sprite pintando e bordando em cima dele, né? Fez aquela cena lá, no dia seguinte, né, no café da manhã, jogou uma torrada na cara dele, aí depois mais pra frente jogou outro negócio na cara dele. Você defende uma pessoa dessa? Vocês juram que você defende uma pessoa dessa? Não, gente, pelo amor de Deus, sem cabimento. Aí depois, o Sprite acaba voltando lá pra Tailândia, né? Eles têm uma conversa pelo WhatsApp. Aí ali eu vi que realmente porque eu volto a dizer, esse negócio de ficar chamando os outros de narcisista, isso é uma coisa que é complicado porque tem mesmo, né? Tem muita gente que é narcisista, mas não é todo mundo que é narcisista. Tem muita gente que é egocentrada, que é diferente. Assim, é uma outra linha, né? É uma pessoa que ela tem um convívio social muito melhor do que o narcisista, mas ela é egocentrada. Tudo dela é ela, tudo ela fala só dela e não sei o quê. E aí quando ele ligou pro Sprite, ele queria conversar, porque os dois tiveram essa treta toda, né? O Sprite foi embora bolado. Foram fazer uma chamada de vídeo e o Sprite ficava naquelas respostas vagas, né? Sim, não, aham, E aí o cara, pô, eu tô tentando bater papo com você e tal. Ele, não, eu não gosto de fazer perguntas. Porque o cara tava fazendo pergunta, como é que foi seu dia, não sei o que, e o Sprite nem tinha um pra ele, cagando e andando. Cagando e andando. Não, eu gosto de responder perguntas, não gosto de fazer muita pergunta. É claro, né? A pessoa que é egocentrada, ela só vai gostar de falar dela. Óbvio. Narcisistinha, né? Esse daí pra mim é uma dessas 3 coisas, gente. Ou é egocentrado, muito egocentrado. Mas isso aí é com certeza, né? Isso aí é uma coisa que a gente nem tem muito o que dizer. Narcisista pode ser também, e pode ser também um sociopata, tá? Porque tá muito parecido. E aí quando eles reconciliam, rolou uma tretona lá, o Sprite saiu de casa, foi dormir fora, dormiu no hotel, né? Aí depois voltou no outro seguinte com a cara feia, no outro dia com a cara feia e tal. Foi até nesse dia, não foi? Foi esse que acho que eu me confundi, porque eles brigaram 2 vezes, aí eu me confundi um pouco. Mas é que eles voltaram, né? Fizeram as pazes. O Jon chamou o Sprite pra poder fazer um piquenique, e aí foi lá, fez um piquenique também, que eu achei meio sem noção, né? O lugar escolhido pelo piquenique, porque é no meio de um matagal, sem pé nem cabeça, lugar horroroso. Primeira vez e única que eu vou dar razão pro Sprite, porque aquele piquenique realmente flopou muito. Foi péssimo o local escolhido. E aí o Sprite, depois eles foram jantar, o Sprite começou a falar o que ele deveria fazer pra poder casar com ele. Que ele, por exemplo, teria que perder 10 quilos.
pra poder casar com ele. Vocês lembram que isso era uma coisa que a Evelyn falava com o Corey, né? Que a Evelyn falava que ele tinha que emagrecer pra ela aceitar ele de volta. E aí o Jonathan falou assim, nossa, mas aí então você me vê como um projeto, né? Você quer que eu mude pra ser alguém que você quer que eu seja. Você não gosta de mim por quem eu sou. Você gosta de mim porque você acha que eu posso ser quem você espera, né? Que um dia eu seja, assim. E é verdade, né? Aí vocês acham isso honesto? Vocês juram, vocês continuam achando que Sprite é uma pessoa que deve ser defendida. Um Zé Bosta desse. Juro pra vocês, eu só assisti pra poder comentar aqui. Porque eu queria passar. E se eles aparecerem na próxima temporada, eu não vou comentar. Eu vou passar. Porque esse garoto, ele desperta, assim, em mim, um ódio que vocês não têm ideia. É pior do que o da Anali, do Peru. Porque a Anali eu acho ela uma sem vergonha. Mas esse daqui é um pistoleiro mesmo. Não é nem sem vergonha. É um pistoleiro. Um sociopatinha maluco. Acho triste do programa estar dando palco pra esse tipo de gente. E aí, assim, por incrível que pareça, o John ainda pede o menino em casamento. E nessa segunda vez, o Jonathan ainda compra umas coisas pra casa, né? Que fala que o Sprite gosta. Compra umas coisas de umas cores bem sem vida, né? Tudo bege, branco. E o Sprite odeia tudo. Porque ele comprou um negócio pra uns peixinhos pra botar no banheiro. Aí ele achou horrível. O mundo falou que ia jogar fora. Falou que a casa dele é horrível. Não gosta de nada. A pessoa não gosta de nada. Mas o visto ele gosta, né? Mas aí o visto de residente ele vai gostar, né? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Então, coragem e boa sorte pra você. Aí pediu o Sprite em casamento, fez lá um jantar pra ele, achou tudo aquilo lindo. E no dia seguinte não, né? Passaram alguns dias, eles foram gravar de novo. E aí pronto, né? O caos já tinha retornado. Porque o Sprite é uma pessoa que ele ainda é burro. Porque se ele ainda fosse aquele golpista que ele encanta a pessoa, né? Vai lá, conquista e depois rala, vai embora, talvez até, né, falasse assim, gente, realmente o gênio do crime. Agora, o cara é tão egocêntrico que ele ainda impõe as condições dele, né? Ele tá por baixo da carne seca e ele impõe ainda por cima. Ainda é horroroso. Ele parece aquela lombriga do MIB. Você lembra do filme? Do Men in Black? Do que tinha uns ETs? Aí tinha um ET que era uma lombriga. É ele. É o Sprite. Todinho. Sem noção. Grosseiro. Pessoa que não dá atenção, não dá carinho, não dá nada, só quer saber, só fala dele. Não, gente, não é pra mim. E eu já falei pra vocês que eu conheço a pessoa que é assim e que foi a pessoa que eu quase saí na mão. Olha, eu ia parar em Bangu 4. Ia, meu amor. Ah, eu ia. Eu ia estar lá, viu? Foi Deus que me segurou, porque ia rolar um barraco. Não sabemos também como é que eles estão. Eu fui até pesquisar pra ver se eles estavam juntos ou não. Dessa temporada, ó, tirando a Charlotte e o Johnny Sprite, os outros todos estão juntos, tá? Que oficialmente falando, tá? O John e o Sprite eu não sei se estão juntos. Porque a informação que eu vi era que não estavam mais. Mas no Instagram, eu sigo o John no Instagram. E vive postando coisa com o Sprite. Então não sei, né? E deleta os comentários ainda, né? Porque eu mesmo já botei um comentário lá bem desaforado pra ele. E aí ele deletou também. Não pro John, né? Botei falando coisa do Sprite, né? Falei que ele merecia coisa melhor. Aí ele foi lá e apagou. Mas é isso, né? Às vezes é o que eu falei pra Benção. Falei, ó, Benção, tem gente que qualquer castigo pra corno é pouco, viu? Vai entender, às vezes é kármico. Aí a gente tem o casal que voltou, né? Luiz e José, da Colômbia. Vocês lembram, né? Daquele rapper horroroso que apareceu na primeira temporada, que também foi uma treta. Gente, eu quero muito saber de onde que ela tira dinheiro. Não sei se ela tem já tinha um dinheiro guardado, né? Porque ela casou, ela foi pra Colômbia pra poder casar com ele. Porque o visto na Inglaterra é mais fácil do visto de cônjuge ser aprovado, né? Do que o visto de noivo. O visto de noivo ele é um pouco mais complexo. O de cônjuge é mais simples. Caro também, do mesmo jeito, mas ele é mais simples. Por isso que ela casou, a Nicole casou com o Tahar também, né? Enfim, então ela foi lá, casou com ele na Colômbia, aí eles foram pra Inglaterra e voltaram agora a aparecer porque eles tiveram um bebê. E aí eu pensei, né? Pô, a pessoa, porque ele já tá falando inglês bem melhor, né? E tal. Achei que talvez já estivesse até trabalhando. Não, diz que tá trabalhando na música dele, que são aquelas músicas horrorosas. E que ele fez um clipe, gente, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Imagina. Aí o pior ainda, além de fazer esse clipe tenebroso, ele botou o filho da mulher, né, o Jesse, o filho da Louise, o enteado dele, que é o que é um adolescente já, pra poder gravar. E aí as cenas do... A cena do clipe, a mãe rebolando na frente dele. E a música falando perreia, mami, perreia. Perreia requebra. Gente, não. O filho até só gravou assim, tava segurando a câmera e olhando pro lado.
Porque é realmente uma situação vergonhosa. Gente, aquela cena dela na cama, lá no hotel, rebolando. Depois assistam o clipe, tá? Quem não viu. Procurem. Coloca assim, ó. Rosé 90 Day Music. Uma coisa assim. 90 Day UK Music. 90 Day, né? UK Music. Aí vocês vão ver. Que pavor. Meu Deus, que pavor. E aí ele disse que ele tava investindo na música dele, porque aí vai fazer muitas views, milhões de views, vai ganhar muito dinheiro. Eu já até comentei com vocês que ele compra seguidor, né? Porque quando ela conheceu o Rosé, ela achou que ele era, assim, uma grande celebridade. Porque ele tinha não sei quantos milhões de seguidores no Instagram e tal, mas a maioria é comprado, gente. Aquilo ali não é seguidor real, né? Pois é. Aí ele tava lá nessa coisa da música, e ela sugeriu que talvez ele encontrasse um outro emprego. E ele tem um negócio de frango na cabeça, né? Do I Love You Chicken, que é a primeira música que ele fez lá. Então tudo dele é chicken. É falar de chicken e dá aquela risada esquisita dele, né? Meu Deus, que vergonha que eu tenho desse homem, gente. Tenho muita vergonha. Mas muita vergonha. Olha, eu fico tenso. E aí ele foi procurar um emprego numa hamburgueria que vende coisa de frango. Não é nem uma hamburgueria, não, é uma lanchonete, né, que vende coisas que, né, dentro das coisas que tem lá, né, tem frango e tal. E aí ele começou trabalhando na cozinha, depois o dono do local falou assim, gente, porque ele trabalhando na cozinha só queria saber de ficar cantando as músicas dele, rebolando, e enquanto tava fazendo as coisas, né, atrapalhando o rendimento da cozinha. Aí o dono falou assim, não, vamos te botar pra fazer outra coisa, né? Aí botou uma roupa de frango nele, que talvez ele não tire nunca mais essa roupa, porque ele é alucinado com frango. E aí ficou lá na frente da loja entregando folheto pra quem passava. Meu Deus do céu, gente. E eles têm uma vida, assim, tranquila, né? Uma casa boa. Não sei, cara. Não sei se ela tem algum pé de meia aí. Não sei, né? Não sei se o Jesse recebe alguma... Porque o Jesse acho que é menor, né? Acho que ele ainda é adolescente. Eu não sei se ele recebe alguma pensão do pai... Não sei, aí junta as coisas, né? Deve receber uma pensão do pai, aí ela deve receber algum auxílio do governo, talvez receba um outro auxílio por conta do bebê, né? Não sei como é que eles conseguem se manter, não, naquela casa ali, né? E assim, quebrados, mas luxando, né? Porque queriam fazer um outro casamento, porque como eles casaram na Colômbia, aí queriam fazer agora uma cerimônia na Inglaterra para as pessoas, porque na Colômbia não foi ninguém da Louise, né? Foi só ela. E os familiares lá do Rosé, né? Então ela queria fazer agora um lá na Inglaterra para poder os familiares dela participarem, pro Jesse participar, que é o filho dela e tal, né? E aí fizeram a cerimônia, ele com aquele terno ridículo, botou um chapéu, né? Que mal ficava preso no cabelo dele. Usando uma bengala, gente, meu Deus, parece um gangster. Ridículo. E assim, por incrível que pareça, eu não acho que eles não se gostem, tá? Eu acho que eles até se gostam, mas assim, cara, ela é muito tranquila com essa história dele ser um sem eira nem beira. Tudo bem você investir na internet, mas é uma coisa assim, é um investimento que pode não dar certo, pode não funcionar. Então você tem que ter um plano B no começo, né? Depois que pega no tranco, aí tudo bem, né? Mas até pegar no tranco, você tem que ter um plano B. Não, ele quer só viver daquilo ali como se fosse um adolescente, como se não tivesse contas a pagar, como se não tivesse um filho agora pra sustentar, né? Que é uma gracinha, o bebezinho parece com ela, na cara dela. Então, assim, é meio complicado, né? Eles apareceram bem pouco até nessa temporada. Eu acho que foi mais pra isso, pra mostrar o bebê e pra mostrar o clipe lá que ele fez. Porque o clipe, se vocês forem procurar, tem mais de 60 mil visualizações. É muito. Até que é, né? Tem 4 meses lá que ele postou, né? Até que é muito, mas também não é uma coisa que vai mudar a vida dele, né? Não deve ter gerado uma grana, assim, oh meu Deus, absurda, né? Mas, e nem assim também, né? Pra poder chamar a atenção de uma gravadora também não chega a ser nesse nível. Que loucura, o que vocês acham desses dois? Deixa aí nos comentários. E aí vamos para Nicole e Taher. Não, Taha. Acho que é Taha, né, que fala. Taha, vamos falar Taha. Pois é, Nicole, ela começou essa leva, né, de episódios que eu vi agora do 7º até o 12º, que foi o último. O Confissões realmente não deve passar aqui no Brasil. Vou ver se eu consigo achar ele em inglês e aí qualquer coisa eu faço um vídeo pra vocês com um resumo do que aconteceu, né? Vou ver se eu encontro. E aí, o que aconteceu? Nicole tava lá no Egito e tava com medo dele, porque o egípcio ele pode ter até 5 mulheres, né? Só que assim, ela esqueceu que isso é no Egito. Na Inglaterra, isso não vai rolar, né? Porque poligamia é crime, né? Na Inglaterra. Então ele não pode fazer isso. Lá, aí, a minha preocupação é a seguinte. Pra mim pode acontecer, a gente tem 2 cenários. Ou ele pode não se adaptar à Inglaterra,
por conta disso, né? Porque ali ele tá com a família dela, né? Ele tá numa outra cultura, e aí ele pode não se adaptar, porque vai ser meio difícil ele conseguir levar esse pensamento machista que ele tem pra lá, né? De que o homem é que é o dono de tudo, manda a chuva, né? Teve até uma hora que eles estavam tretando lá, né? Batendo papo, lá no Egito, ele falou assim, eu que tô falando, sou eu que tô falando, não me interrompa. Então imagina, se ele faz isso na frente da família, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Isso não vai dar certo. Então pode ser que ou ele não se adapte e queira voltar pro Egito. E aí temos um outro problema também. Porque ela ficou grávida no fim dessa temporada. A bicha engravidou. E aí com o filho, aqui no Brasil a gente teve um caso desse, gente. Eu esqueci o nome dela. Mas acho que agora ela vai estar conseguindo o menino de volta, né? Ela se relacionou com um egípcio aqui no Brasil. Aí ela foi pra Inglaterra. Acho que ela foi até pra Inglaterra pra poder fazer dinheiro, né? Trabalhar e tal, fazer dinheiro. Ia voltar. Quando ela voltou, cadê o menino? O pai tinha levado o menino embora. Foi pro Egito e aí? Acabou-se que era doce. Então ela corre esse risco. Ela corre esse risco dele pegar essas crianças, esses filhos, né? E ó, desaparecer. Porque aqui no Brasil ele saiu mais fácil porque ele saiu, acho que pela fronteira, né? Terrestre aqui no... Não sei se foi não lembro se foi pelo Paraguai, pelo Uruguai, e aí de lá que ele foi pro Egito. No caso aqui da brasileira, né? Lá vai ser mais difícil porque a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Então não tem muito onde ele fugir. Se ele passar de um país pro outro sem autorização dela, né? Vai ser uma treta. Não sei se ele consegue fazer isso, mas pode ser que os dois vão lá fazer alguma visita, alguma coisa assim lá pro Egito e aí não volte mais. Né? E aí? Pois é. Então eu não sei. Ou pode ser que ele se adapte muito bem, porque assim, lá pelo fim da temporada ele já parecia estar mais tranquilo com isso, né? Tava mais sociável, disse que não gostava de cachorro, aí depois tava passeando com a cachorra lá, né, pra cima e pra baixo. Eles foram num pub também, e aí ela falou assim, eu tenho medo de como é que vai ser, porque o pessoal aqui é meio grosseiro. Porque o inglês, não é que ele é grosseiro, ele tem um humor diferente. É muito ácido, então ele é irônico, né? Ele leva muita coisa na boa, mas o humor dele é bem assim, é um humor meio de ataque, né? Então realmente, quem não sabe lidar com isso, mas eu vi que ele até soube lidar, porque ele foi lá pedir, né? Eu quero um suco de laranja. No pub todo mundo vai pra tomar cerveja, né? Em inglês, então, bebe que é uma coisa, né? Meu Deus do céu. Aí ele foi pedir um suco de laranja e falou, eu quero pedir um suco de laranja, eu não posso beber porque eu sou muçulmano. E aí pediu uma outra, pediu café. E aí ela até falou assim, cara, aqui não tem café, ninguém vai fazer café pra você. Pois a dona do pub não fez café pra ele. Conseguiu fazer a mulher fazer café pra ele. Pois é, então eu não sei como é que vai ser, porque a família aceitou bem. Foi lá, né, fizeram meio que uma festinha ali de boas-vindas pra ele. Foi nessa festinha que ela contou que ela tava grávida, né? Então eu não sei como é que vai ser. Eles, pelo que eu pesquisei, eles estão juntos ainda. Não sei se aparecer numa próxima temporada também, né? Porque é aquilo que eu disse pra vocês, esse 90 dias do Reino Unido, geralmente ele gosta de introduzir novos personagens. A segunda eu não vi inteira, eu posso até ver depois, a segunda temporada. Mas, por exemplo, a gente já não teve muitos personagens da primeira, né? Acho que ninguém da primeira, pelo menos até onde eu tinha visto, ninguém da primeira tinha aparecido. Então eu não sei, né? Eles não revisitam, e não tem outras franquias, né? Não tem um Felizes para Sempre, não sei se eles vão fazer isso no futuro, né? Eu posso até perguntar pra menina lá da produtora, né? Da CPL. Não sei se ela vai querer responder isso, né? Mas posso perguntar. Mas eu também não sei, até porque ele, lá quando ele estava no Egito, ele deixou em aberto, né? Ele falou assim, a gente tá indo pra Inglaterra, mas no futuro a gente vai voltar pro Egito. E o egípcio, ele é assim, eu tava gravando até ontem, eu tava gravando um vídeo com a Soraya Zayed pro meu outro canal, pro canal dela, na verdade. E aí, eu até contei pra ela, né, desse egípcio e tal, não sei o que, mas aí ela falou, ela sempre fala, né, que o egípcio não tem essa, assim. Primeiro que em países árabes, e o norte da África é considerado, né, uma África árabe, você não tem essa, não existe namoro. Você não namora, você fica noivo pra poder se casar. Não tem a fase de namoro, ninguém fica 2 anos namorando, assim. Claro, né, não dá pra generalizar, mas a maioria não fica, ainda mais se for muçulmano. Aí é que não fica mesmo. Né? Lá no Egito, por exemplo, a pessoa pode se divorciar várias vezes, né? A mulher pode pedir divórcio. A Soraya até fez um vídeo um tempo desse falando que ela tem uma amiga que divorciou, divorciou e casou, acho que 8 vezes, sei lá, uma coisa assim, sabe? E na última vez foi até uma diferença de
de 4 meses de um casamento pro outro, né? Mas por quê? Porque você não pode namorar, você tem que casar. Então é uma questão. Aí isso pode ser um problema, né? Porque pode ser que ele queira impor muita coisa pra cima dela. Por exemplo, ele quer que ela se converta ao islamismo. E não me parece uma coisa que ela tá muito afim, né? E realmente, gente, é uma fé completamente diferente do que você vive, né? Eu não sei se ela é cristã, se ela não frequenta nada, né? Mas assim, é uma coisa que, por exemplo, né? Você se converte ao islamismo, você não pode mais beber. Que muçulmano não bebe. E aí como é que ela faz? Não pode comer carne de porco. Então tem várias coisas, né, ali dentro. Claro que no Egito, a mulher, por exemplo, é diferente, né? A mulher não tem que usar véu, não é obrigada, né, a usar véu, nem nada do tipo, né? Mas ainda assim, né, tem toda uma regra de vestimenta que ela não vai mais poder usar quando ela estiver com ele, ali convivendo, né, também e tal, como agora uma muçulmana. Então não é só uma religião, não é igual aqui no Brasil, vou me converter à Igreja Batista, aí eu vou de vez em quando, vou batizar, né? E de vez em quando eu vou lá e tal. Não, né? É uma coisa que você vai ter que seguir muitas regras durante toda a sua vida. Então eu não sei como é que isso daí vai se desenvolver no futuro, né? E essa criança também teremos um grande problema, porque provavelmente vai ser muçulmano, como ele já tá falando que vai, né? E aí como é que vai ser a convivência dela com as outras crianças? Se for uma menina, por exemplo, vai ser mais complicado. Porque ela não vai ser criada como uma menina ocidental. Talvez não seja, né? Ela vai ser criada como uma árabe. E aí? Lascou, né? Pois é. Então não sei como é que isso vai ser não, né? Vamos aguardar aí cenas também nos próximos capítulos. E por último a gente tem a Charlotte e o Johan. Gente, que triste, né? Que triste fim desse casal, mas assim, é aquilo. Hate to say I told you so, but I told you so, né? Odeio dizer que a gente já avisou antes, mas a gente avisou antes. Eles estavam naquela sangria desatada de casar. Por quê? Por isso que eu comentei com vocês, né? Porque o visto de casamento, né, de uma pessoa que já é casada é mais simples de ser aprovado, né? Lá na Inglaterra. Então ela tinha ido lá pra poder casar e tal, fez um casamento mais simples possível, só ali mesmo no cartório e tal. E aí já deu tudo errado, né? Primeiro, o cara tava meio esquisito no dia do casamento. Depois a gente entende por quê, né? Tava super esquisito. Aí, quando chegou no cartório, primeiro demorou também ele disse que um tio ia lá buscar. Nunca vi isso, o tio tem a mesma idade que ele. Que tio é esse? Enfim, mandou o tio buscar. O tio atrasou meia hora pra poder ir lá buscar a mulher. Aí a mulher chegou no cartório, cadê o menino? Não tava no cartório. Aí o menino esperou, mas não sei quanto tempo o menino chegar no cartório. Aí o menino chegou no cartório e disse que o pneu tinha furado, o pneu do carro. Aí chegou com a família inteira. Aí foram lá, se casaram, depois a gente resolve. É um caso meio parecido. O caso dela é uma coisa meio Ângela com Daniele, eu acho, do Mohammed, vocês lembram? Eu acho que é um pouco dos dois. Porque ao mesmo tempo em que ela acha que ela é super durona, igual a Ângela ela é bem molenga, sabe? Ela dá muita coisa pra ele, ela cai na esparrela dele, né? E aí, tanto que ela foi lá, perdoou, beijou e tal, e a mãe ficou pé da vida. O amigo dela também ficou pé da vida com esses atrasos, com esse descaso todo que o menino fez, né, lá no cartório e tal. Aí se casaram, ela voltou pra Inglaterra, e aí, quando ela voltou pra Inglaterra, a produção, gente, essa produção, olha, perfeita. A CPL é maravilhosa, né? Não espera um dia conseguir fazer alguma coisa com a CPL. De entrevista, né, de coisa assim. É porque quando eu converso com a pessoa, né, da produtora, até perguntei se eles podiam dar entrevista, ela falou que não, infelizmente não pode. Porque não pode falar sobre o programa, né, sobre bastidores e tal. Porque eles são super simpáticos. E aí eles sentaram com ele e falaram assim, olha, a gente tem más notícias. Porque a gente recebeu fotos, imagens, a gente recebeu fotos, textos de que o Johan tá te traindo. E aí ela foi cavucar e depois ela descobriu que não era só com uma pessoa. Tava traindo com várias outras pessoas. Inclusive, ela chegou a procurar um desses grupos. Ela deve ter postado em algum desses grupos de República Dominicana, coisas assim, né? Postou lá falando que o cara tinha dado um golpe nela e que ele tava dando golpe em outras mulheres, né, em outras estrangeiras, que eram pra ter cuidado. E aí descobriram, acho que 4, né? Uma mais nova do que ela, uma mais velha, uma com quase a mesma idade e uma que não quis se identificar. Acho que foram 4 mulheres. Das que descobriram por ali, né? Fora as que devem ter passado pela mão dele e que não falaram nada. E aí ela descobriu que ele faz parte de uma gangue, né? Gangue, entre aspas, né? Mas de uma... uma gangue, grupo de pessoas, né? Lá da República Dominicana, que se chama... Eu anotei aqui, ó. Que se chama Senki Penki. Lembra dos Yahoo Boys? Que tem lá na Nigéria? Pois é, o da
O da República Dominicana chama Sankey Pank. E aí tem até, ela achou até depois uma matéria falando de como eles atraem essas mulheres, né? Eles começam trabalhando em resorts, porque ali em Punta Cana, né, tem muito resort. E aí, né, check, ela conheceu ele num resort. Aí falam que eles são muito amorosos, falam que elas querem ouvir, check. Levam elas pra conhecer a família dele, falam que tem muitos problemas, que não sei o que, check. Começam a pedir dinheiro, porque falam da realidade que tem, não sei o que, check. Né? Então ela começa a preencher todos os requisitos de uma vítima aí desses Sankey Pank. E ficou revoltadíssima, e assim, com razão, né? Tanto que ela fez um exposed, foi lá, falou, postou foto dele, falando que ele tinha dado um golpe nela. Aí ele, como uma vingança, né? Foi lá, criou um perfil anônimo, né? E postou um monte de foto dela, fotos íntimas, né? E aí ela até falou assim, ai, nossa, que bom que ele postou essas fotos, né? Porque eu tava maravilhosa. Achei o máximo. Ela queimou o vestido dela de casamento também, né? Eu achei uma pena, gente. Mas assim, isso tem muito. Isso tem muito. A gente fala de Nigéria, essas coisas, mas é o que eu comentei lá nos vídeos. Tô comentando nos vídeos da 10ª temporada, né? Da franquia dos Estados Unidos. Latino dá muito golpe. Aqui no Brasil tem um grupo. Eu não vou falar o nome pra depois, né? Eu já até comentei o nome desse grupo aqui algumas vezes. Mas não vou falar o nome, porque tem gente que se sente ofendida, né? Mas é um grupo de Facebook de pessoas, tem homens e mulheres nesse grupo, tá? Não é só de mulheres, não. Tem homens e mulheres nesse grupo que querem dar golpe em americano, querem conseguir o K1. E aí tem um manual lá, né? Eu entrei uma vez pra poder ver o que tinha lá dentro, né? Aí tinha um manual lá, porque foi uma seguidora minha que falou que uma das brasileiras saiu desse grupo aí. Também não vou falar quem foi, porque para não tomar um processo, né? Mas uma das brasileiras saiu desse grupo aí. E aí tem lá um manual que fala como que você aborda o gringo, o que eles gostam, o que você tem que fazer na cama, né? Pra poder atrair depois. Porque eles ganham muito nisso. Como eu falei pra vocês no começo desse vídeo aqui. Eles têm uma tendência, né, de serem muito carentes. Então quando você oferece um afago, né, muito, muito grande, aí eles caem na sua rede. E ali você pode ver que a gente tem diferentes tipos, né, de inglês. Não é só, por exemplo, porque às vezes a gente pode pensar assim, mas são só aqueles que são mais fora do padrão, não sei o que, mas não, mas por exemplo, a Nicole é totalmente dentro dos padrões, a mulher é belíssima, tá lá com o Tahar, conheceu aonde? No hotel. O outro, né, o Tony. É porque no caso do Tony, eu não vejo a Nui como uma pessoa que quer dar o golpe nele, né, é aquilo que eu falei, eu acho que ela gosta dele, mas não sei se gostaria caso ele não tivesse a situação econômica que ele tem. Mas eu acho que ela gosta dele de verdade. Assim, não vejo, pelo menos da parte dela, eu não vejo mentira, não. Não vejo que é golpe, não. Mas tem vários outros. Nas outras temporadas também, né? A gente também tem outros exemplos. A própria Louise também, né? Não é uma pessoa fora dos padrões. É uma pessoa que uma mulher gorda, mas não é uma mulher gorda a ponto de ser fora de padrões. Né? Uma mulher bem bonita. E aí foi lá atrás do José, na Colômbia, né? Um Zé Ninguém. Meu Deus do céu. Gente, é demais. Esses ingleses são demais. Aí a Charlotte foi comemorar com as amigas depois. Aí ela até fez aquilo, né? Ainda tem, pra mulher ainda é pior. Porque socialmente falando, ela é pressionada a ter um sucesso familiar até uma determinada idade. Porque ela fala, né? Ai, minhas amigas todas já casaram, estão aí com filhos, e eu tô aqui, né? Tô aqui sozinha. Então pra mulher é mais difícil. E mulher realmente tem um relógio biológico também, né? Se quer ter filhos, passou ali dos 40, acho que acima dos 35 já começa a ficar mais difícil, né? Passou dos 40, então, mais difícil ainda, né? E a barriga de aluguel lá no Reino Unido é caríssimo e muito difícil também. Não é uma coisa simples igual é nos Estados Unidos, que é caro, mas é simples de você conseguir. No Reino Unido é mais complicado, assim, né? Então você às vezes tem que ir para uma adoção e nem todo mundo tá aberto a isso, né? A adoção. Então, complicado, né? Aí às vezes acaba tendo que ir para um outro país para poder fazer uma adoção. Igual tem gente que vai para algum país da África, né? Enfim, né? Fazer uma adoção e tal. Porque o processo é mais rápido e tem mais crianças também, né? Disponíveis. Enfim, né? Então é tudo muito complexo, assim. Pra mulher é pior, né? Mas eu fiquei com muita pena. Mas realmente ali é o que tem. Quando eu trabalhava com turismo, quando eu falo, teve gente que até fala, né? Você teve 1000 empregos. Mas é que muito tempo, a minha primeira formação é em publicidade. E aí eu tinha uma empresa que eu atendia outras empresas. Foi no início das redes sociais, né? Então eu cuidava, né? Gerenciava Facebook, Instagram, não sei o quê. E eu não fazia isso para uma empresa só, fazia para várias, né? Tirava foto,
No caso dessas empresas de turismo, eu cheguei a atender duas, né? Uma faliu, aí depois eu fui pra outra. E aí na época eu fazia blog, aí eu fazia algumas viagens pra eles, né? Eles me colocavam lá, né, nessas viagens. E aí eu ia lá, tirava foto, fazia um blog, e aí desse blog eles mandavam pros operadores pra eles saberem como é que funciona, né? Por exemplo, em Punta Cana, na época, tava dando muito problema aqui no Brasil, porque quando você descia no aeroporto, você tinha que pagar uma taxa de 10 euros. E eles tinham muito problema com troco. Então você tinha que ter esse dinheiro trocado. Já tinha que estar o 10 euros lá. 10 euros não, desculpa. 10 dólares. Tinha que estar esses 10 dólares, tinha que estar trocado já. Tinha também uma coisa do chip, né? Porque na época que eu trabalhei para essa empresa, como é que era? Eu acho que no aeroporto porque lá era assim, você tem duas opções em Punta Cana, né? Ou você desce em Santo Domingo, que é a capital, né? Ou você vai direto no aeroporto de Punta Cana. Só que esse voo era mais caro que desce no aeroporto de Punta Cana, que é bem pequenininho, né? E aí no aeroporto de Punta Cana não tem guichê, não tinha loja. Hoje eu não sei como é que tá, mas não tinha guichê, não tinha loja, não tinha nada. Então você tinha que, se você descesse em Santo Domingo, lá você conseguia comprar um chip já ali, né? Pra poder usar e tal. Do contrário, você tinha que ir em algum shoppingzinho ali da cidade e tal. Mas ainda assim tinha uma complicação, porque o chip não cabia no iPhone, aí você tinha que raspar o negócio. Então tudo isso eu colocava lá no blog, né? Pra explicar para as pessoas. E aí os operadores, né? E os vendedores das lojas, né? Os agentes de viagens, repassarem essa informação. Então foi isso, por isso que eu atendi muitas empresas, né? E aí eu lembro que rolavam uns papos mesmo. Porque na época que eu fui, o Haiti, ele tinha passado por aquele furacão lá que, nossa, destroçou boa parte do país, né? Então tinha muita gente do Haiti que estava indo para a República Dominicana para trabalhar em Punta Cana. E aí lá em Punta Cana eles ficavam, e eles realmente tinham uns papinhos assim, sabe? Até comigo, né? Tinha uns caras lá que ficavam dando uns papos de, não dando em cima, tá? Mas assim, você é rico, né? Porque na época eu era bem gordinho, né? Você com essa barriga do Ronaldo, né? Tem muito dinheiro. Aí o que ele fazia esperando isso? Que eu fosse dar alguma gorjeta pra ele, né? Muito boa e tal. Então, assim, isso já existe, não é de hoje. Isso foi em que? Em 2011, eu acho. 2011 ou 2012. Então, já escuta isso, ó. De muito tempo, né? Imagina hoje, deve estar muito pior. E ali na praia também, né? Porque as praias dos hotéis, geralmente você tem resorts próximos um do outro, né? Mas ali, porque Punta Cana é uma região para turista, não é uma região para residente, assim. Tem residente, tem pessoas que vivem ali, obviamente, né? Mas ali aquela costa do Caribe que é feita, né, para os resorts, assim, é para turista mesmo. Então tem muita gente de recreação que fica ali mandando, porque lá você pode comprar alguns passeios também, né? Que não são do hotel. Aí tem muita gente que fica panfletando coisa, e aí vai, e aí gatinha, e não sei o que e tal, né? Eu lembro quando eu fui pra Kingston, também na Jamaica, tinha gente que vendia ali mesmo, no meio da praia, no resort. Colega. Pois é, então assim, são coisas que realmente acontecem, né? Mas é uma pena, né? Eu fiquei com muita pena dela. Espero que um dia ela realmente conheça alguém melhor. Ela até falou assim, talvez eu tente a Jamaica. Aí a pessoa da produtora falou assim, better not. Melhor não. Ela deixa pra lá, né? Deixa abaixo. Procura por aqui mesmo, no Reino Unido, né? Talvez uma Espanha, né? Um Portugal no máximo. Vamos botar um limite pra você chegar. Vai pra Chipre, né? Igual o outro foi ali também. Vai pra uma Grécia, né? Uma Turquia, quem sabe, né? Mas fica por ali mesmo, pela região ali da Europa, né? O início da Ásia ali, quem sabe, né? Pois é, complicado, né? Eu achei essa segunda leva de episódio bem meio sem graça, assim, pra ser bem honesto. Mas fiquei com pena desses britânicos, né? Fiquei com bastante pena, assim. Mas eu ainda acho que é isso. Eu acho que a carência é maior do que nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o americano, ele é carente por outras questões. Eu acho que são questões culturais, porque ele trabalha demais, porque ele não é tão sociável igual o brasileiro por exemplo, né? Claro, depende muito da cidade onde você vive e tal. Mas as experiências que eu tive conhecendo americano, tanto aqui no Brasil quanto quando tava no México, era assim, papo de você, terceiro encontro que você tá, a pessoa já tá falando em futuro, sabe? Em casamento, não sei o quê. Meio bizarro. Meio bizarro, mas tem essa carência mesmo. Também, obviamente, não são todos que são assim, não dá pra gente generalizar, mas culturalmente acho que eles são meio assim, né? Não sei o que é. Até falei ontem a Benson, né, fez um comentário que falou assim, que eu falei assim, Deus não asa pra cobra, né? Porque se cai um desse na minha mão, nossa, arranco tudo, né? Mas mentira, porque já caiu e eu não arranquei nada.
Ainda paguei coisa, pra deixar de ser trouxa, né? Pois é, que foi o Steve, que eu namorei lá em Brasília, né? Porque às vezes ele tinha que pagar alguma coisa e não tinha Pix. Ele só tinha um PicPay. Aí eu acabava pagando, aí ele esquecia de pagar de volta, aí eu deixava pra lá e tal, né? Enfim, mas hoje somos amigos e tal, né? E é isso aí. Ele até me perguntou se eu aceitava 40 mil pra poder casar com ele, pra ele ganhar um visto. Aqui no Brasil. Eu falei, olha, 40 mil eu acho pouco, viu? 40 mil não. Uns 100 a gente começa a conversar. Mas 40 mil não. 40 mil não. Isso depois que a gente já era amigo, tá? Nem era quando a gente tava se relacionando. Falei, 40 mil eu acho pouco. Mas 100 a gente faz. 100, se bobear, tu mora até aqui em casa. Né? Faço um quarto aqui pra você, né? Esse quarto aqui tá aí, é excedente. Dorme aqui, fica aí, né? E é isso. Aí 100 mil, que aí já dá pra dar entrada num outro apartamento, né? É, colega. Aí é uma coisa, né? Mas 40 não. 40 aí é demais. 40 não dá nem pra comprar nenhum carro popular. Usado até dá, mas 0 não dá mais. Então, não vou aceitar. Mas o que vocês acharam dessa temporada? Gostaram? Eu vou tentar pegar o Confissões para poder trazer aqui o resumo para vocês, né? Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.